Outra coisa sobre a graça é, para que tem a graça de Deus? Para que tenhamos o privilégio de sermos chamados seus filhos e herdeiros do seu reino. 1 João 3, versículos de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Olha que maravilha. Primeiro, quando nós recebemos Jesus, no versículo 1, nós somos chamados filhos de Deus. Isso significa, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor, você não é filho de Deus. Você está em rebeldia contra Deus. Só pode ser chamado filho de Deus aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo e a partir deste momento se torna uma nova criatura através de Jesus. Somente. Se eu não faço isso, eu não sou um filho de Deus. E aqui fala também, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, né? E no versículo 3, assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Eu queria chamar a atenção para o seguinte aspecto. Eu não preciso, a partir de agora, fazer mais nenhum sacrifício, isto é, pegar um animal e matar em sacrifício a Deus. Não é necessário mais fazer isso. Eu não preciso subir de joelhos uma escadaria para depois chegar até um templo. Não é mais preciso isso. Eu não preciso fazer coisas com meu corpo, machucar o meu próprio corpo para chamar a atenção de Deus. O que acontece agora? Você tem que abraçar a palavra de Deus. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Aqui fala, e a si mesmo se purifica. Eu sei que eu não preciso fazer mais nenhum sacrifício, mas eu tenho uma responsabilidade, porque eu sou servo de Jesus. Eu tenho a responsabilidade de purificar a minha vida. Como, pastor? Através da renovação da minha mente, para ouvir e ler a palavra de Deus todos os dias. Meus irmãos, é vergonhoso ver pessoas que se chamam cristãs ou discípulos de Jesus ou evangélicos, eu não gosto dessa palavra evangélico, que se dizem seguidores de Jesus, mas tem tempo para tudo, só não tem para ler a palavra de Deus, a Bíblia. Como é que você vai se purificar se você não conhecer a mente de Deus? Se você não se alimentar com a palavra de Deus? Como é que você só vai se alimentar da comida natural, da comida terrena, e não se alimentar da palavra de Deus? Você só vai se purificar se você conhecer a mente de Deus. E você só vai conhecer a mente de Deus se você ler a palavra de Deus todos os dias. Existem seitas que se dizem cristãs que leem mais a Bíblia do que os próprios discípulos de Jesus. Isso é vergonhoso. Eles deturpam a palavra de Deus, tiram versículos, colocam versículos, dizem que tem uma nova revelação, mas leem a Bíblia mais do que a gente. É vergonhoso, vergonhoso. Um crente que não lê a Bíblia todos os dias está fadado a um ataque repentino do inimigo sobre a sua vida. E quando ele ataca, você vai ficar sem alternativa. Como é que Jesus rebateu os ataques do inimigo no deserto, quando ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto?
com a palavra de Deus. E se eu não me alimento da palavra, do estoque da minha alma, do meu espírito, quando vier as lutas, quando vierem as tempestades, eu não vou ter força para ficar de pé. Por isso, meu irmão, meu amigo, leia a Bíblia todos os dias. Vamos dar continuidade, então. Em o ponto 5, a graça também é para nos chamar e salvar com uma santa vocação, segundo a graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Segunda Timóteo 1, 9 e 10. É o último texto de hoje, à noite. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Diz assim: quem nos salvou? Jesus. E nos chamou com santa vocação, mas segundo as nossas obras. Não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que maravilha! Aqui fala que Jesus Cristo destruiu a morte. A Bíblia também fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. Ele destruiu a morte. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu vejo pessoas morrendo todos os dias. Como assim destruiu a morte? Se continuam pessoas morrendo sobre toda a face da terra. Destruiu a morte. Ele tirou o poder da morte de te fazer mal. Então, o que eu quis dizer na verdade é, antes de morrer, você não precisa sentir medo da morte, porque ela já não terá mais poder sobre você. Você já viu aquelas pessoas que têm medo da morte? Você pode falar sobre qualquer assunto com todos, mas citou esse assunto de morte, todo mundo bate na madeira, para de falar dessas coisas, vira essa boca para lá. A maioria das pessoas tem medo da morte porque elas sabem que após a morte vão ter que prestar contas com Deus. Então, elas sabem que existe algo de errado se você morrer, antes de morrer, você não se reconciliar com o seu Senhor e Salvador. Então Jesus não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Por que imortalidade? Porque eu sei que daqui a 1 milhão de anos eu vou estar vivo na presença de Deus. Meu corpo destruído, mas eu terei um corpo glorificado e vou estar na presença de Deus até a eternidade. Que dia maravilhoso, que momento maravilhoso, que certeza maravilhosa saber que após a minha morte eu terei um corpo imortal, um corpo glorificado. Então, o que nós temos aqui hoje, nós vamos terminar agora o estudo bíblico, agradecendo a Deus, e na semana que vem nós vamos dar continuidade ao tópico graça. Eu gostaria de fazer uma breve oração e passar para os amigos e irmãos e todos aqueles que estão ouvindo esses programas de estudos bíblicos da Palavra de Deus. Depois eu dou os nossos contatos. Mas vamos orar primeiramente. Pai Celestial, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, por ter se revelado a nós, Senhor, por ter mostrado a Tua vontade. Abençoa o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã que estão ouvindo esse CD, essa palavra através do WhatsApp, através do YouTube, através de todos os meios de comunicação disponibilizados. Muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.